Empoeirados em bibliotecas esquecidas, existem manuscritos medievais que descrevem uma condição misteriosa, a doença do mel. Médicos da antiguidade, sem os laboratórios de hoje, notavam uma urina adocicada que atraía insetos, uma sede insaciável e uma fraqueza que consumia o corpo. Eram as primeiras descrições do que hoje conhecemos como diabetes, uma aflição que parecia um enigma sem solução, uma sentença de definhamento lento e inevitável. No meio dessas anotações sombrias, entre sangrias e poções de ervas duvidosas, surgem menções discretas a um fruto simples, azedo e de cor vibrante. Um fruto vindo de terras distantes, que era associado à purificação e ao equilíbrio. Os textos sugerem que seu sumo, adicionado à água ou à comida, parecia mitigar a sede avassaladora e trazer um sopro de vitalidade aos doentes, um pequeno milagre em tempos de desespero. Por que um simples fruto ácido chamaria a atenção desses observadores pioneiros da medicina? Eles não conheciam a glicose, a insulina ou o pâncreas. Sua ciência era baseada na observação pura, na tentativa e erro. Se você já se perguntou se a natureza guarda segredos para o controle do açúcar, inscreva-se no canal, pois estamos prestes a desvendar um deles, uma história que a ciência moderna está finalmente confirmando. Este conhecimento, no entanto, não se tornou um pilar da medicina. Pelo contrário, foi relegado a notas de rodapé, tratado como folclore ou superstição. A busca pela fruta que limpa o açúcar do sangue foi ofuscada por descobertas mais dramáticas e intervenções mais drásticas. A sabedoria contida nessas páginas amareladas foi perdida, aguardando séculos para que alguém fizesse as mesmas perguntas novamente, mas com novas ferramentas. O mistério central permanece. O que exatamente esses antigos médicos viam? Como, em um mundo sem tecnologia, eles puderam associar o poder do limão para diabéticos, mesmo sem usar esses termos? A resposta está na forma como eles interpretavam o corpo humano e nos sinais sutis que a natureza lhes oferecia, uma percepção que, de certa forma, era mais conectada do que a nossa hoje. Os médicos da Grécia Antiga e do Império Romano, como Areteus da Capadócia, eram mestres da observação sensorial. Eles diagnosticavam doenças pelo cheiro do hálito, pela cor da pele e, no caso da doença do mel, pelo sabor da urina. Nesse universo de diagnósticos viscerais, o sabor intensamente azedo do limão representava uma força contrária ao doce da doença, uma forma de restaurar o equilíbrio perdido do corpo. Em seus escritos, baseados na teoria dos humores, o excesso de doce no corpo era visto como um desequilíbrio perigoso. A introdução de um elemento azedo e purificador como o limão era uma intervenção lógica. Eles acreditavam que a acidez do fruto poderia cortar a doçura do sangue e dos fluidos corporais, limpando o sistema e aliviando sintomas como a sede excessiva e a fadiga crônica que assolava seus pacientes. Imagine um médico persa do século X como Avicena em seu cânone da medicina. Ele não descreveria a ação da naringenina na sensibilidade à insulina, mas poderia registrar em seus textos. O sumo do limão, quando administrado ao paciente com fluxo excessivo de urina doce, diminui a sede e devolve o vigor. Era a ciência da época, traduzindo um efeito bioquímico complexo em uma linguagem de observação e experiência direta. Essas práticas não eram curas milagrosas, mas representavam as primeiras tentativas documentadas de manejar uma condição crônica através da dieta. O limão, com sua disponibilidade e seu efeito perceptível, tornou-se um dos primeiros alimentos funcionais da história, mesmo que o conceito ainda não existisse. Era uma ferramenta terapêutica valiosa, baseada em séculos de observação empírica transmitida de mestre para aprendiz em toda a Europa e Oriente Médio. Contudo, essa sabedoria, tão prática e acessível, encontrou um obstáculo intransponível. Com o avanço do conhecimento e a chegada da Renascença, a medicina começou a buscar respostas não mais nos sabores e nos humores, mas dentro do próprio corpo, através da anatomia e da química. Essa nova abordagem, embora brilhante, acabaria por lançar uma sombra sobre os remédios mais simples da natureza, empurrando-os para a obscuridade. O século XX trouxe uma revolução. A descoberta da insulina em 1921 foi um divisor de águas, transformando o diabetes de uma sentença de morte em uma condição gerenciável.
O foco da medicina, com razão, mudou completamente para a farmacologia. A precisão de uma injeção de insulina era infinitamente mais poderosa e previsível do que qualquer remédio popular. A era dos compostos isolados e sintetizados havia começado. Nesse novo paradigma científico, os remédios naturais foram sistematicamente desvalorizados. O conhecimento sobre o limão e outras plantas foi rotulado como medicina popular ou conselho de avó, desprovido do rigor dos ensaios clínicos randomizados e duplos cegos. A ciência exigia provas quantificáveis e a complexa sinergia de compostos de um fruto inteiro era muito mais difícil de medir do que a dose de um único medicamento. A indústria farmacêutica, com sua capacidade de patentear moléculas e investir em marketing massivo, moldou a percepção de médicos e pacientes. A solução para os problemas de saúde vinha em pílulas e injeções, não do quintal de casa. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa saber que a ciência moderna está redescobrindo o poder que nossos ancestrais já conheciam, um poder que foi simplesmente deixado de lado. O conhecimento sobre o poder do limão para diabéticos não foi suprimido por uma conspiração, mas sim ofuscado pelo brilho de um progresso científico sem precedentes. Era mais fácil e lucrativo focar em soluções que pudessem ser padronizadas e vendidas globalmente. A natureza, com suas variações e complexidades, simplesmente não se encaixava nesse modelo industrial de saúde que se consolidava rapidamente em todo o mundo. Mas a história tem um jeito curioso de se repetir. Enquanto a medicina convencional focava em tratamentos cada vez mais específicos, alguns cientistas começaram a olhar para trás. Eles se perguntavam se, ao descartar o conhecimento antigo, não teríamos jogado fora o bebê junto com a água do banho? Eles começaram a investigar essas curas populares com as ferramentas da bioquímica moderna, buscando a verdade por trás da lenda. Nos laboratórios de hoje, equipados com espectrômetros e cromatógrafos, os cientistas dissecaram o limão e encontraram os segredos que os antigos médicos apenas intuíam. Eles descobriram um coquetel de bioativos poderosos, como a espiridina, a naringenina e a eriocitrina. Esses polifenóis, antes desconhecidos, revelaram-se os verdadeiros protagonistas desta história, a força motriz por trás da fama do fruto. Estudos publicados em jornais científicos respeitados começaram a conectar esses compostos a mecanismos vitais para o controle da glicose. Descobriu-se, por exemplo, que a naringenina pode ajudar a melhorar a sensibilidade do corpo à insulina, permitindo que as células captem o açúcar do sangue com mais eficiência. Isso explica a sensação de vigor que os médicos antigos observavam em seus pacientes após o consumo do fruto. Outras pesquisas focaram no impacto do limão na digestão. O ácido cítrico e as fibras, como a pectina, demonstraram a capacidade de retardar o esvaziamento gástrico. Isso significa que os carboidratos de uma refeição são absorvidos mais lentamente, evitando os picos de glicose perigosos que ocorrem após comer. É a ciência explicando a ideia da fruta que limpa o açúcar do sangue de forma precisa e mensurável. Essa redescoberta científica não invalida os tratamentos médicos modernos, mas os complementa. Ela mostra que a sabedoria ancestral tinha uma base real, uma verdade bioquímica que apenas agora estamos começando a compreender plenamente. O poder do limão para diabéticos não é uma cura mágica, mas uma ferramenta auxiliar valiosa, um suporte natural que a ciência está validando passo a passo, estudo após estudo em todo o mundo. A confirmação moderna desse conhecimento antigo nos leva a uma questão fundamental e prática. Se a ciência agora prova o que a história sugeria, como podemos, de forma segura e inteligente, reintroduzir esse poder em nossa rotina diária? Como transformar esses dados de laboratório em uma estratégia real para auxiliar no controle do nosso bem-estar, sem cair em mitos ou práticas arriscadas? A forma mais simples e eficaz de aproveitar esses benefícios é usar o limão como parte de sua alimentação diária, não como um remédio isolado. Comece temperando suas saladas com um molho de azeite e suco de limão espremido na hora. A acidez não apenas realça o sabor dos vegetais, mas também pode ajudar a modular a resposta glicêmica da sua refeição de forma totalmente natural.
Outra estratégia inteligente é adicionar rodelas de limão ou suco de meio limão à sua água. Isso não só torna a hidratação mais agradável, mas também garante uma ingestão constante e moderada dos seus compostos bioativos ao longo do dia. Evite a ideia de choques de limão em jejum. A consistência é muito mais benéfica e segura para o seu sistema digestivo do que doses extremas e esporádicas. É crucial desmistificar a ideia de que o limão é uma cura. Ele é um coadjuvante poderoso, um aliado, mas jamais um substituto para a sua medicação ou para as orientações do seu médico. A gestão do diabetes é um plano complexo que envolve dieta, exercícios, monitoramento e tratamento médico. O limão entra como um reforço inteligente nesse plano, não como a solução única e definitiva para o problema. Use o poder do limão também em pratos quentes. Espremer um pouco de suco sobre peixes, frangos ou legumes cozidos no final do preparo não só adiciona um toque de frescor, mas também integra seus benefícios à refeição principal, onde ele pode atuar de forma mais eficaz na digestão dos carboidratos. Pense nele como um ingrediente funcional que eleva tanto o sabor quanto a qualidade nutricional da sua comida. Assim, fechamos o círculo. O que começou como uma observação sussurrada em manuscritos antigos sobreviveu a séculos de esquecimento e foi finalmente validado pela ciência moderna. A história do limão nos ensina a respeitar a sabedoria do passado e a usá-la com a inteligência do presente. Um gesto simples, como espremer um limão, conecta você a uma cadeia de conhecimento milenar para cuidar melhor de si mesmo.